Bem, eu tinha falado no vídeo anterior que El Cuervo que Sabia seria o último gibi de Córdoba, mas eu menti porque eu tinha me esquecido disso aqui. Vasto Mundo de Flora Marques, uma quadrinista argentina, uma quadrinista cordobesa, que faz um quadrinho, assim, podemos dizer que ele tem uma espécie de existencialismo dentro dele, só que não é bem a proposta do quadrinho. Mas enfim, vamos aí destrinchar sobre Vasto Mundo, mais um quadrinho extremamente interessante que muito dificilmente vai sair aqui no Brasil. O que é uma pena, mas vamos supor, uma editora hipotética aí, por exemplo, dá para trazer a obra aqui no Brasil. Eu falo isso por conta de Mako, né? A editora hipotética trouxe a obra dessa artista maravilhosa do Uruguai. Então assim, eles dão espaços para quadrinistas não tão conhecidos. A Mako não é uma quadrinista lá conhecida e tudo mais, apesar dos projetos variados que ela tem no Uruguai. Mas, ainda assim, vamos falar aí de Flora Marques, que é uma quadrinista tão interessante quanto a Mako, por exemplo, que tem projetos, a junção com outras artistas cordobesas dentro da cena. Ela faz o quadrinho acontecer em Córdoba com coletivos e tudo mais. E do que trata Vasto Mundo? Bem, é o seguinte, a gente acompanha a personagem principal, que é uma narradora onisciente, podemos dizer assim, ela é uma personagem, mas ela observa tudo, que é a Lua. Sim, a Lua. Ela observa todos os personagens da história, ela vai espionando de uma forma meio voyeurística, podemos dizer assim, todos os personagens da história. E o legal da Flora Marques, eu não li O Menino Verme, né, que saiu aí pela Comic Zone e tal, mas o legal da Flora Marques é que ela desenha personagens, assim, estranhos, oníricos, deformados. Há um personagem que ele é zoado pela condição dele de ter duas faces na mesma cabeça. E vários personagens quebrados, e ela vai fazendo uma ligação assim, é tipo E Agora José, né, o poema do Drummond, se eu não me engano, né, que vai aparecendo personagens, eles estão interligados de certa forma. A Flora faz a mesma coisa com esses personagens até então quebrados. E não para só em seres humanos, há momentos do quadrinhos que ela vai descobrindo vida num vômito de cachorro, por exemplo, a Lua. E vai destrinchando o cachorro é de uma personagem, essa personagem interfere com o psiquiatra dela, que faz outra coisa com outro personagem, e tudo interligado. A Lua, nessa história, ela gosta de observar o comportamento humano. Podemos dizer que é humano, apesar das pessoas serem deformadas, elas são humanas. Eu acho que pode ser considerado isso. E ela acha interessante, porque a Lua tá lá, o satélite natural, no espaço, solitária, sozinha, né? O único satélite natural do planeta Terra. E ela tá lá, chega um momento da história também que ela meio que se cansa dos humanos e vai querer interagir com os outros planetas. Só que os outros planetas têm as suas vidas, têm suas peculiaridades, podemos dizer assim, e ela não é tão legal, não tratam ela muito bem e ela volta pra humanidade. E aí tem uma personagem muito interessante que ela tem uma veia aqui na testa em formato de Y. E desde criança ela é zoada, né? A personagem conta. Porque ao passo que a gente acompanha, né, a Lua observando os humanos, eles conversam com a gente, leitor, esses humanos, né? Eles explicam sua vida pra gente que tá lendo o gibi. Então é muito interessante ver como a Flora vai construindo essa teia de personagens interligados, sendo observados por um satélite natural, pela Lua, sabe? E aí no final da história é bem legal que aí a Lua enxerga a Terra, obviamente, e consequentemente enxerga nós mesmos, leitores que estamos na Terra, claro. E aí num twist bem legal no fim da história, a Lua começa a falar assim, e quando eu tô triste, coisa do tipo, tô solitária, eu converso, e ela tipo vira assim, com vocês, falando pra gente, né, falando pra nós leitores, que ela também conversa com a gente, ela também observa a gente. É um quadrinho que eu não conhecia, né? Lá em Córdoba, para quem não viu o vídeo, eu fiz um material sobre as lojas de quadrinhos de Córdoba. Eu fui explorando. E na Crossover, que foi a loja que eu encontrei esse gibi, né? Que ele tem uma seção dedicada à história em quadrinho de Córdoba. Eu vi essa capa, eu achei ela incrível. Eu achei ela bem interessante. Ela é sóbria, né? Mas tem uma lua aqui em destaque, né? Em relevo. Eu falei, pô, vou pegar. E foi uma baita surpresa. Não é aquela história, nossa, que história mais foda de todas, mas é muito interessante como ele é desenvolvido. É interessante como ele é construído narrativamente falando até o seu desenrolar. É isso.
Vasto Mundo de Flora Marques, quadrinho de Córdoba, e agora sim a gente encerra o especial Córdoba. Os próximos vídeos de julho do Gibizinho Lido serão de publicações de toda a Argentina, mas basicamente concentrando aí Buenos Aires. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.